No vídeo de hoje vou te ensinar como começar uma dieta do absoluto zero, onde você vai aprender as principais etapas para começar realmente a fazer uma dieta certa para o seu emagrecimento, o seu ganho de massa muscular, enfim, até mesmo para você manter uma boa saúde. Então será um assunto que será dividido em várias partes sobre isso. Então já aproveita, já se inscreva agora mesmo no meu canal para você não perder mais nenhuma dica como essa. Então sem enrolação, já vamos logo para o que interessa. Primeiro, antes da gente começar a falar sobre dieta, como iniciar, como fazer, quais alimentos, eu sei que você já quer começar, Jason, quais os alimentos que eu preciso comer para o meu emagrecimento? Olha só, primeiro que você precisa entender são as primeiras etapas para você escolher os melhores alimentos para adicionar ali na sua dieta. Olha só, primeira coisa, a gente precisa identificar, a gente precisa descobrir qual a diferença entre macronutrientes, micronutrientes, quais são os alimentos que são mais ricos em micronutrientes, quais são os alimentos que já são mais pobres. E você também precisa entender o que são calorias, quantas calorias vai ter ali no carboidrato, uma proteína, uma gordura naquele alimento. Enfim, se você aprender esse básico do básico, vai ficar muito mais fácil na hora de você montar a sua própria dieta. No caso, aquela reeducação alimentar da forma correta. Eu sei que você está enjoado de saber, desses frutos, legumes, mas você vai aprender o porquê. Primeira coisa, o que são macronutrientes e o que são micronutrientes que tem nos alimentos. Macronutrientes são gorduras, carboidratos e proteínas. Micronutrientes são divididos entre vitaminas e minerais. Tanto as vitaminas e os minerais, eles vão participar das reações químicas do nosso corpo, vai participar em tudo que você imaginar para você se manter uma pessoa saudável e viva. Por exemplo, para você fazer uma contração muscular dessa, você vai precisar de potássio, de sódio, vai precisar de um monte de coisas para te ajudar a fazer uma contração muscular. E outra coisa, o excesso de uma vitamina ou a falta de uma vitamina pode trazer complicações na sua vida. Vamos falar de um vilão que as pessoas estão deixando de se tornar um vilão, né? Não é se deixando, estão demonizando. Demonizando, nem sei se existe essa palavra. Vamos lá, estão demonizando a palavra, o mineral que é importantíssimo, que se chama sódio. Disso eu tô retida, muito retida de retenção por conta do sódio. Não é por conta do sódio, é por conta de você. Você que tá exagerando, comendo muito sódio por dia, que tá fazendo com que você fique muito retida. Galera, qual as principais funções do sódio? O sódio tem várias funções, como eu acabei de falar, vai ajudar na contração muscular, ele também ajuda a regular nossa pressão arterial. Por exemplo, o sódio, ele vai reter água. Quando você come os alimentos, quando você bebe ali, a sua aguazinha, a sua água ali, mineralzinha, o sódio vai fazer com que fique uma boa parte dessa água no nosso organismo, galera, porque é o seguinte. Se ficou com sede, me vem beber água, então vai beber água, você tá com sede. Vá, pausa esse vídeo pra beber água, é sua obrigação beber água. Mas vamos lá, Voltando aqui ao assunto. Uma das principais funções do sódio, que eu falei, ele é reter água. Porque, galera, todas as reações do nosso corpo, todas as reações químicas para produzir energia, para gastar energia, para produzir mais hormônios, enfim, a água, ele vai estar presente. Ele é uma matéria-prima, entre aspas, fundamental. Imagine que você vai fazer um bolo. Se a gente fosse pegar, o principal objetivo do bolo é o que? O que vai fazer diferença? É a massa do trigo, né? É o trigo, no caso, né? A farinha de trigo, no caso. Vai fazer diferença se você colocar farinha de trigo ou, sei lá, da massa fina ou da massa grossa, vai fazer diferença. Vai ser um bolo fofo, vai ser um bolo menor. Então tudo isso faz diferença. Então a água, ele é esse ingrediente indispensável para a nossa sobrevivência. É tanto que a gente passa pouco tempo sem beber água, se não me engano, sei lá, uma semana, 2 semanas sem beber água, não sei. Não pesquisei sobre isso. Também não lembro quanto tempo a gente consegue viver sem consumir água. Mas só para vocês entenderem a importância dos minerais, tá? O controle desses minerais. Quando o sódio está muito elevado, você está consumindo muito sódio, não por conta do sal. A maioria dessas comidas industrializadas tem uma quantidade muito grande de sódio. O ideal seria a gente consumir cerca de 2.000 miligramas de sódio por dia, que vai dar em torno de 2 gramas de sódio por dia. Só que a média do brasileiro é 4 a 6 gramas de sódio, galera. 4.000 a 6.000 miligramas de sódio. Por conta que comidas industrializadas, essas comidas prontas, tem muito sódio até demais, entendeu? Aí vem sazon, vem quinoa, que já vai ter uma quantidade maior de sódio. Enfim, e tudo isso vai elevar a quantidade de sódio. E aí, o sódio, a quantidade desse mineral muito elevado, vai fazer com que retenha mais água, mudando até mesmo a pressão arterial. Porque como ele vai reter água, o sódio, e aí ele vai jogar água para dentro das nossas artérias. E aí, galera, isso vai fazer com que mude, que altere a nossa pressão arterial. No caso, como vai ter muita água
água sendo jorrada para dentro das nossas artérias, vai subir a pressão, porque vai ter maior quantidade de água ali dentro. Então a pressão vai ter que ser maior. Então o que é que vai sofrer? É o coração. O coração ele vai sofrer com isso aí, com a arritmia cardíaca, enfim. Por conta disso, então a pressão vai alterar. E vários outros fatores também. Vai te deixar muito retido, seu peso vai subir, enfim. Mas a falta do sódio na nossa dieta, na nossa vida, também faz diferença. Por quê? Ele vai reter água. Então se falta água no nosso organismo, vai fazer com que essas reações químicas que a água vai participar seja prejudicada. Galera, uma dessas coisas que o sódio ajuda, que vai ajudar, galera, é a gente mesmo produzir a nossa própria energia, tá? Sintetizar energia. Por conta que o sódio tá baixo, então vai ter pouca água dentro das nossas células. E aí quando for ter a quebra da glicose, né, do carboidrato, que já futuras aulas vocês vão entender mais sobre isso. Que carboidrato, a comida, um pão, ele vai se transformar em glicose para dar energia pra gente. A água participa dessa quebra, entendeu? Conforme o potássio tá em pequena quantidade, você não tá comendo muita quantidade suficiente de potássio por dia, como eu falei, é 2.000 miligramas por dia, isso vai afetar a produção de energia. E aí você vai ficar o quê? Sem disposição, vai ficar muito fadigada, tá? Vai ficar muito cansada. Fadigada também no termo de que você não vai ter mais força muscular que nem você tinha antes, porque o potássio, ele participa da nossa contração muscular, tá? Ele vai participar disso aí, a gente contrair, produzir energia pros músculos, aí você vai ficar fadigada. Qualquer coisa que você fizer, você vai estar cansada. Por conta de quê? O sódio, ele vai estar em pequena quantidade no seu organismo, tá bom? Viu a diferença aí? Só pra vocês verem. Só pra gente finalizar esse assunto do sódio. Antes que você pergunte, Disso, mas onde a gente vai encontrar o sódio? Só pra gente finalizar aqui. Como eu falei, o excesso dele pode vir aí desses alimentos que eu acabei de falar, mas a nossa principal, entre aspas, sim, alimento, entre aspas, que a gente consegue encontrar, no caso é o tempero, né? É o sal. 40% do sal, galera, é formado de sódio, tá? Esse sal de cozinha que a gente vê por aí, tá? Esse refinado. 40% é sódio. Ou seja, pra gente bater mais ou menos ali 2 gramas de sódio por dia, a gente tem que consumir 5 gramas de sal. Ou seja, mais ou menos a cada ali 1 grama vai ter ali uns 400 e poucas miligramas de sódio. Mas galera, 5 gramas de sal não é nada. Galera, 5 gramas de sal não é nada. E é por conta disso a gente acaba consumindo mais do que deveria e acaba se prejudicando. Ou seja, mais ou menos ali umas 5 gramas de sal por dia para dar 2.000 miligramas de sódio, né? 2 gramas de sódio por dia. 5 gramas, tá aqui, ó. Até pesei aqui, ó. 5 gramas de sal, tá vendo isso aqui, ó? Tá mais ou menos isso aqui, ó. Lembrando que esse sal aqui, galera, ele é o sal grosso, não é açúcar não, tá? Esse parece açúcar isso aí, galera, isso aqui, ele é o sal grosso. Mas esse tá tão fininho assim, eu passei no liquidificador, porque assim, esse sal, como ele tem que ser mais grosso e tal, tem que ser mais concentrado, por conta que é pra churrasco, o churrasco tem que ser um pouquinho mais concentrado, ele passa por menos refinamento do que o sal pronto de cozinha, esse sal de cozinha. E aí foi o que eu fiz, comprei 1 quilo, que é bem baratinho, nem me lembro o preço, acho que foi uns R$3, baratinho demais. Passei no liquidificador, aumentou o volume absurdo, né? Porque é umas pedrinhas desse tamanho que quando você vai bater, claro que vai dar essa, né? E aí, tá aí, bem 2 meses aí, aqui em casa e não tá nem na metade, tá longe de acabar. E talvez isso aqui vai durar o ano todo. Janeiro do próximo ano, com certeza ainda vai ter sal ainda. Olha só o tanto que eu economizei. E fora que como ele é mais concentrado, eu coloco em pequeníssima quantidade, pronto, já deixou ali salgado, já deixou no ponto. Mas isso aqui é só pra vocês terem ideia, tá? É só uma dica extra. Mas 5 gramas de sal não é nada, então tem que ter muito cuidado com isso. Mas a média do brasileiro é 12 gramas de sal por dia. É a média do brasileiro, enfim, mas vamos lá. Disse, beleza, entendi o que são micronutrientes, são essas coisas que ajudam a nossa saúde, que a falta dele pode trazer várias consequências. Mas galera, as vitaminas e os minerais são importantíssimos. Deixa eu trazer aqui várias informações sobre alguns minerais que a gente consegue encontrar também.